Cafezinho de prosa, roda aí a vinheta, vamos direto aqui para nossa conversa de hoje. Sim, e o AC/DC não tem? Claro que tem. Pediu, doutor, aqui é desse jeito, pediu, tem, não dá na hora, sai na hora. E que bom que a gente pode ter um espaço aqui pra gente tocar rock, blues ou alguma coisa que assim, porque do resto a gente já tá meio... São poucos espaços. Tá ficando meio cansado, né? Muito boa noite. Males do coração. Os males do coração vêm preocupando cada dia mais as pessoas. De acordo com especialistas, por ano são 400 mil brasileiros que morrem de doenças cardiovasculares. Isso significa o seguinte, que possivelmente, eu não tenho esses dados aqui assim, mas eles podem confirmar para mim, o que mais mata no Brasil não é câncer, não é trânsito, não é... Aliás, não, o trânsito mata mais que coração. O trânsito mata mais. Mas não é bala perdida, não é facada, não é nada disso, é coração. Tá aí, segunda maior causa de mortes aqui no Brasil. Roda essa matéria aí pra gente, por favor. Um dos órgãos mais importantes do corpo humano. Responsável por bombear o sangue para todo o corpo, mantendo todos os outros órgãos saudáveis. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o infarto e o derrame são as principais causas de morte em todo o mundo. Por ano, são registrados mais de 17 milhões de óbitos. No Brasil, o cenário se repete. As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidades, respondendo anualmente por cerca de 400 mil mortes. Obrigado. E tá aí, a gente já começa falando a respeito do risco que é. Boa noite, doutor Janderson, que eu estava esperando, Jederson, perdão, que eu não estava esperando por hoje aqui, mas que foi uma grata surpresa. E meu querido Raitani, muito boa noite, que bom que vocês vieram para aqui e que bom que a gente pode falar sobre esse assunto nessa data. É isso aí. Primeiramente agradecer, né, o convite. Realmente falar de coração, da cardiologia, das doenças cardíacas é muito importante para o público de uma forma geral e para a gente estar tomando esses cuidados aí, já que, como você bem citou, realmente das doenças cardíacas, né, o infarto é o que prevalece e aí a gente tem que realmente tomar todos os cuidados no sentido da prevenção cardiovascular. Uhum. Bom, doutor Jederson, você estava num procedimento antes de vir para cá, né? Aliás, o Raitani estava numa consulta, também. Teve que sair correndo para cá e você terminou o procedimento lá de cateterismo. Isso. Todo dia você faz isso, né? A nossa rotina é essa avaliação, né, mais invasiva, uma avaliação mais, digamos, o final de linha, né, depois que a pessoa faz vários exames que demonstram a necessidade em que se vai fazer uma avaliação mais profunda para finalmente avaliar a extensão, se há realmente uma doença e a extensão dela, principalmente em relação à doença coronariana, as obstruções nas artérias coronárias que levam sangue para o coração. Eu vou pedir ao pessoal fica esperto aí, vocês da produção, porque nós temos uma série de imagens, eu fiz questão de trazer e pedir aqui aos doutores que trouxessem imagens para a gente mostrar exatamente como é que é esse procedimento. Isso a coisa é meio complicada quando a gente está falando a respeito disso, que as pessoas que estão em casa coronariana, por exemplo, nego sabe que é uma veia, né? Mas não sabe exatamente onde é que ela fica. Então é muito bom quando a gente pode mostrar isso aí assim. Daqui a pouco a gente vai colocar essas imagens aí. Eu queria perguntar aqui, já iniciar aqui, perguntar para vocês o seguinte: quais são os principais fatores de riscos de doenças cardiovasculares? Então, na verdade, Léo, tem vários fatores de risco, mas os principais são a pressão alta, né? Que a gente chama de hipertensão. Tem a questão da colesterol alto, a questão do tabagismo também é muito importante, o sedentarismo, né? Quer dizer, a falta da atividade física regular, e também a questão do diabetes, é uma doença que está diretamente relacionada com os problemas cardíacos, porque ela ajuda, né, digamos, a obstruir, ela facilita entupir as artérias do coração.
Bom, fala isso, você tem mais alimentação, tem tudo isso. Você falou aí do tabagismo, que é o cigarro, né? Fala, doutor Gederson. A genética também é muito importante, que é um fator que a gente não comenta muito, que não tem muito o que fazer. Você não pode mudar a sua genética, né? Você nasceu com ela. Mas então, é bom você saber que tem, né? É bom saber para procurar uma avaliação mais precoce. Você tem que buscar uma prevenção antes das outras pessoas em geral, né? No caso, por exemplo, como o Gederson está falando, às vezes o paciente tem pais, a pessoa tem pais que tiveram problema cardíaco, né? Então é importante estar procurando, porque pode ter realmente a questão da hereditariedade. Essa genética seria essa parte da hereditariedade. Doutor, você falou em pressão alta. Qual é? Eu sei que esses valores, esses marcadores, eles mudam com o tempo, né? Hoje é considerado pressão normal você ter 13, antigamente era 12/8, era aquele negócio fixo. Mas na minha idade, por exemplo, que eu já tenho mais de 60, 13/8 já é uma pressão, ela nem pode ser muito baixa, 12/8 é pressão baixa, né? Então eu queria que você falasse a respeito disso e o que a pressão alta pode fazer. Primeiro, o que é pressão alta, o que ela pode fazer num indivíduo? Na verdade, a pressão alta, que a gente denomina de hipertensão, né? Na verdade, é a força que o sangue faz nas artérias do corpo. Então, isso, a pessoa que tem uma pressão elevada, aumenta a lesão, prejudica os vasos sanguíneos, começa a desgastar os vasos sanguíneos ao longo do tempo. E isso aumenta a chance da pessoa ter infarto ou ter AVC, que é o popular derrame. Então, as pessoas têm que se precaver muito com a questão da pressão, porque pessoas que têm pressão alta de forma por muito tempo, meses, anos com ela elevada, isso acaba prejudicando e ajuda no processo denominado aterosclerose, que é a doença dos vasos sanguíneos. Essa doença que leva principalmente ao infarto e que mata, como você falou, milhares de brasileiros, milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo todo, realmente vem a óbito por conta dessas doenças. Então nós temos que fazer essa prevenção. Só para você ter ideia, Léo, a gente fez um levantamento em Porto Velho e cerca de 50% da população com idade média de 50 anos, 50% das pessoas não sabe que tem pressão alta, ou se tem a pressão alta, ela não está controlada, porque outra questão é você ter a pressão, mas ela não está controlada, né? Então é importante, a pessoa pode ter pressão alta, mas desde que ela esteja controlada. Interessante que você falou 50%, eu já fiquei com medo. 50% das pessoas aqui não, né? 50% das pessoas que tem, que tem. Exatamente. Então, ou seja, o universo ainda não é delimitado, nós não sabemos qual é esse volume. Exatamente, é bastante. Fala, Gederson, você balançou a cabeça aí, balançou a cabeça, levantou a mão e vai embora. Não, eu estou concordando com tudo, só para acrescentar, né, em relação aos valores, realmente um tempo atrás se achava que devia ser mais rígido na questão do 12/8 mesmo. Hoje se viu que para algumas pessoas pode não ser muito benéfico, então se aceita até 13/9, se aceita como uma pressão, é aceitável, mas o ideal realmente é 12/8, se puder, né, manter é o melhor. Quanto menor, melhor, desde que a pessoa se sinta bem, esteja bem com essa pressão, né? Olha, é sempre muito bom a gente pegar assim, um exemplo muito comum. Isso aqui não está em medicina não, mas é o seguinte: se você pegar uma bomba dentro de casa, uma bomba de água, e fechar todas as torneiras e botar essa bomba para jogar a água da caixa, do reservatório para esse sistema aí, para as torneiras, e ela está fechada, em algum lugar vai estourar. Isso é o seguinte: você aumentou a pressão e você vai ter um rompimento ali assim, um AVC, alguma coisa vai dar errado. Eu acho que eu não falei bobagem não, eu acho que é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É por aí. Da parte hidráulica, sim. E além disso, além dos riscos... Da parte hidráulica, né? Porque existe, essa hidráulica funciona no nosso corpo também. Claro que ela é mais maleável, tem outros mecanismos, hormônios, coisas que interferem nesse funcionamento. Mas existe essa parte mecânica e o coração é a bomba mesmo hidráulica que movimenta o sangue. Cigarro, muito se fala aqui a respeito do cigarro. Eu quero lhe dizer que eu parei de fumar. Você, quando me conheceu, eu fumava e eu parei. Tá de parabéns. Parabéns. Mas não é só parabéns, muito difícil. Pela misericórdia de Deus, eu parei de fumar, porque o bicho difícil para largar é o raio do cigarro. Então eu tive uma ajuda divina para parar. Tenho certeza disso. Maravilha. Porque é complicado. Já tem 4 anos, eu esqueci que ele existe, não faz parte da minha vida, mas que bobagem que eu fiz. E o risco é grande, né? O risco é grande porque o cigarro, ele também danifica os vasos sanguíneos, ele começa a prejudicar
Então, independe também da quantidade. Às vezes a pessoa não é 1, 2 por dia, não. Qualquer cigarro faz mal. Um cigarro já está prejudicando os vasos sanguíneos, ou seja, aumentando a chance da pessoa ter infarto, aumentando a chance da pessoa ter o AVC, que é o popular derrame, além de outros males também, como câncer também. Então, realmente, a gente tem que evitar e manter essa campanha contra o tabagismo. Ô Gederson, o pessoal fala o seguinte, que o brasileiro não sabe votar, mas já está sabendo parar de fumar. Não foi somente eu que parei, não. O volume é grande, né? Tem uma avaliação aí. Nós tivemos uma conscientização muito importante assim na população e se diminuiu muito o índice de fumo. Agora aumentou um pouco recentemente, mas está se mantendo ainda baixo e em primeiro lugar, precisa ter muita força de vontade, querer realmente estar convencido que faz mal e querer parar. Segundo, é muito difícil, então precisa buscar auxílio para isso. Existem medicações muito boas hoje para ajudar a deixar de fumar, para deixar de sentir a dependência, então tem que tratar como qualquer outra doença. É verdade, e é uma doença mesmo. A dependência de cigarro é um negócio doido. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, uma das grandes idiotices que eu fiz na minha vida. Lógico que eu tenho outras, né? Mas a maior foi ela mesmo. A gente está falando a respeito disso, já que falei aqui que o brasileiro não sabe votar, é o seguinte, agora que vocês estão parando de fumar, vê se aprende a votar também, porque tá brabo, né? O negócio ainda continua meio complicado. Diabetes e infarto. Eu queria que você falasse a respeito disso. Um dia desse eu estava conversando com o Walter Araújo, que foi presidente da Assembleia Legislativa, e alguém chegou para ele e perguntou, você tem diabetes, né? Ele disse, não, isso aí é a filha do Satanás, ele é evangélico, aí uma forma de falar, olha o nome como é que é, diabetes, isso aí é esposa do diabo, eu não tenho isso não, o diabo fica longe de mim, mas a diabetes é isso mesmo, é complicado, né? E outra coisa, você não sabe de onde é que vem, né? Na verdade, o diabetes, ele é uma doença, desde que ela não esteja controlada, né? É muito importante a gente passar isso para a população, porque você tem ideia, Léo, tem 9 a 10% da população adulta é diabética. Então, em Porto Velho deve ter algo em torno aí de 30 mil diabéticos. E alguns não estão sabendo disso, porque não foram procurados, não fizeram o exame. Não tem como você descobrir se não fizer o exame de sangue específico para essa questão da glicemia, né? Mas o diabetes, ele tem a relação com o infarto, porque ele começa a prejudicar o sangue fica mais viscoso. E isso grosso, né? Fica mais grosso, exatamente. O sangue fica mais grosso e acaba isso lesando, prejudicando os vasos sanguíneos e favorecendo o processo de formação de placa de gordura, e aí vem todo aquele processo do infarto que a gente vai ver depois. Doutor, já que falamos de diabetes, e que é apenas parte do assunto que a gente vai tratar aqui, mas dá para controlar a diabetes com alimentação, com um chazinho disso, com erva, com não sei o quê, ou você tem que buscar apoio médico? Não, eu fico meio preocupado com essas coisas, porque tem gente que diz assim, olha, pata de vaca, o casca de não sei o quê, o espinho de tal coisa, tem 1000 coisas que o pessoal usa para diabetes, e até hoje eu fico assim meio preocupado. Quem tem diabetes deve fazer o quê? Lá no sul fala também muito chá do jambolão, enfim. Mas é importante, claro, a dieta é importante, esses chás, enfim, podem ajudar, mas determinado ponto, às vezes, não são suficientes. O importante é ficar sempre controlando a glicemia e ver em que nível está o diabetes. E às vezes precisa associar medicações ou até a insulina, em casos em que ela fica mais... Já que falamos de marcadores, qual é o marcador hoje que é considerado pela medicina o diabético? O diabético, ele tem a partir de que nível de glicemia no sangue, de açúcar no sangue? Então, a glicemia acima de 126, a glicemia de jejum, isso é muito importante a gente passar para a população, porque às vezes a pessoa está lá 2 da tarde, está no supermercado, vai fazer um exame de glicose, tem um kit ali, vai fazer exame de glicose e deu 200, a pessoa assusta. Na verdade, a glicemia de jejum que é muito importante, e o limite ainda é 126 para ser considerado diabético. Agora existe o pré-diabetes, que está entre 100 e 126 miligramas por ml lá. Acordou, está com 100 a 126, ele já está na faixa... Já tem que ficar, como se diz, realmente com sinal amarelo, ou seja, melhorar bem a dieta, suspender açúcar,
né, suspender doce, porque provavelmente essa pessoa ao longo dos próximos 2, 3 anos tem grande chance de se tornar diabética. Essa pessoa que está entre 100 e 126. Outra questão importante é a atividade física também para o controle do diabetes. É muito importante também ter um programa regular de atividade física que ajuda também para a hipertensão, caminhada, exercício regular. Olha, eu estou com diabetes, eu estou com problema no coração e tal, não sei o que, eu tenho que ir para academia, vou malhar. A caminhada resolve, né? Nós recomendamos uma atividade física moderada, né? Ela é benéfica para o sistema cardiovascular. Mas se a pessoa quer se exercitar mais intensamente, ela deve procurar uma avaliação mais especializada, ver se ela realmente vai tolerar isso, não vai causar prejuízo, e aí sim pode. Se tiver tudo ok. Colesterol. Nós vamos falar a respeito desse bandido aqui agora, porque diz que tem o colesterol que é bonzinho, mas é mais ou menos, e tem o outro que é bandido do mal mesmo, aquele que mata a gente. Meninos aqui estão me dizendo o seguinte, já que vai falar do colesterol e como a diabetes é a esposa do diabo, o colesterol que segundo dizem aí é filho, é parente, não é boa coisa não. Mas diz que tem um colesterol que é bonzinho. Doutor, que história é essa de colesterol bom e ruim? Quais são os marcadores? Qual é o nível de colesterol que a gente deve ter? O colesterol é produzido ou a gente, quando come alguma coisa, está produzindo colesterol? Essa pergunta sua realmente é muito importante para esclarecer a população. Na verdade, o colesterol, ele é fundamental para o organismo porque ele faz parte das células, ele faz da composição do nosso corpo. Então, é importante, todos nós temos que ter colesterol. Agora, a quantidade que tem que ter do colesterol é que vai diferenciar, e a pessoa pode ter uma doença que é chamada a doença do colesterol alto, que a gente chama de dislipidemia, um colesterol elevado, e aí conforme a idade da pessoa e os fatores de risco que a pessoa tem, pode ser necessário usar medicamento ou não para esse colesterol. Interessante ressaltar, Léo, juntamente com o diabetes, o colesterol também, inicialmente ele é assintomático, ninguém sente alguma coisa porque tem o colesterol elevado. Então é importante fazer também consultas regulares aos médicos, né, seja também no Sistema Único de Saúde, e só consegue descobrir fazendo o exame de sangue. Não adianta você olhar a pessoa, tem colesterol alto ou não tem colesterol alto. Na verdade, somente fazendo o exame de sangue para definir isso. O colesterol, o limite dele o colesterol total está até 200 miligramas, mas a gente não tem que se atentar exatamente ao colesterol total, mas principalmente ao mau colesterol, que é o LDL colesterol. Esse LDL é que é o grande vilão, que ajuda a formar as placas de gordura nas artérias, ou seja, nos vasos sanguíneos. É a ferrugem do cano, né? Exatamente. Traduzindo, é exatamente isso. Então, esse nível também do LDL, que é o mau colesterol, vai depender se a pessoa tem diabetes ou não tem diabetes, se tem pressão alta, dos outros fatores de risco, para estar somando para ver em que nível que está e se há necessidade de usar medicamento ou não. Mas de qualquer forma já fica a dica de manter a dieta, né? Ou seja, com pouco sal, pouca gordura, e fazer atividade física regularmente também. É importante. Doutor, já que você falou de sal e gordura, sódio. Sódio é o sal, né? Na verdade, né? O sal de cozinha é o cloreto de sódio. Isso. Onde tiver sódio, a gente está ali tendo um fator de risco, né? A rigor, nós não precisaríamos colocar mais sal nos alimentos. Ele é um conservante que vem desde a idade antiga, quando não existia maneiras de refrigerar e manter os alimentos. Geladeira, freezer, não tinha nada disso, usava sal para conservar. Hoje não precisaria mais ser usado, a não ser pela questão do iodo, talvez, que ele contém. Mas tribos indígenas que não usam sal têm praticamente zero de hipertensão, já se verificou isso. Então, realmente a gente comer sal desde criancinha vai nos levar a nos tornar hipertensos quando na idade adulta. Existe uma relação nisso. Já falamos do colesterol, e tem um outro rapazinho ali que é primo dele, chamado triglicérides ou triglicerídeos, que na verdade são as gorduras, né, me parece. Também. Só para complementar, Léo, em relação ao sal, nós já dispomos no mercado de sal que tem menos quantidade de sódio, um pouco mais de potássio, que se pode substituir o sal light, que o pessoal fala, procurando, tem como encontrar isso. Né? Ajuda. E churrasco, na hora que você fizer, que eu sei que todo mundo gosta de um churrasco, faz o seguinte, põe o sal, mas na hora de comer, retira o sal. Descasca, né? A parte descasca, tira aquela parte de gordura também. Tem coisas que você pode fazer aí, a gente pode comer e bem, matar um churrasco com uma picanha, mas tomar alguns cuidados. Em relação aos triglicerídeos, ele é como o colesterol, mais ou menos o mecanismo. Também é uma dislipidemia, está associado muitas vezes a diabetes, o triglicerídeo alto,
né? E situações, às vezes, familiares, mas tem que ser mantido os mesmos cuidados do colesterol. Em parte, o colesterol e triglicerídeos é produzido pelo organismo e com a idade nós vamos diminuindo a nossa velocidade de metabolismo, nós vamos queimando menos rapidamente os nutrientes e vai acumulando mais colesterol. Então a pessoa passa a ter colesterol, triglicerídeos altos. E parte é pela dieta, que você pode restringir o colesterol, triglicerídeos na dieta, amido principalmente, alimentos com açúcares, amido é que vão levar a ter mais triglicerídeo alto. É porque o triglicerídeo ele vem da massa também, não é só da gordura. As pessoas acham que é só da gordura. Na verdade, o triglicerídeo ele vem em pessoas que têm ingesta muita massa. E isso pode pode facilitar a pessoa a aumentar o triglicerídeo dela. Então tem que diminuir a massa também, não só a gordura. Tudo que tem farinha, massa, pão, bolo, biscoito, macaxeira, macarrão, feijão com arroz, tudo isso. Tudo isso tem. É amido. Agora, uma coisa importante que você falou, se vem da dieta ou vem de dentro. Né? Então, quer dizer, na verdade, algumas pessoas têm a doença geneticamente nelas, ou seja, você pode ter uma ótima dieta e mantém o colesterol elevado, um triglicerídeo elevado. Essa pessoa precisa ser cuidada, precisa ser acompanhada com os médicos, porque provavelmente ela vai precisar de medicamento. Provavelmente porque só dieta ela não consegue, porque em parte o colesterol, o triglicerídeo vem do alimento, mas parte é produzido no fígado também. Interessante. Você falou o seguinte, que isso pode vir de qualquer alimento, né? Então, onde você vai. Tem gente que é gordo e tem colesterol baixo. Isso. Um exemplo, Jô Soares, ele sempre fala que tem um colesterol baixíssimo. E tem gente que é magrinho, Carlinhos de Jesus, que é dançarino, que o colesterol é lá em cima. Quer Exatamente. Dizer, não tem nada a ver gordo com... Não. Isso está lá dentro. A obesidade, além dos problemas osteoarticulares, ela leva a um aumento da pressão arterial, pode levar a um aumento de triglicerídeos, sim, está relacionado a diabetes, a glicemia, intolerância à glicose. Então, ela tem os seus riscos também, né? Ou seja, se o camarada tem lá, a barriga já está ficando um pouquinho proeminente, eu acho que é 112 o volume de abdômen. Isso. Então faz o seguinte, não precisa você tomar remédio nem nada não. Vai lá no médico, pede a ele para fazer os marcadores e tal, mas já começa a caminhar. Em vez de ir para lá de carro, procura o médico a pé. Já vai a pé, chega lá, você já está melhorzinho, já alguma coisa. A gente vai direto lá para o Parque dos Tanques, já podemos ir, não? Ainda não? Então daqui a pouquinho a gente vai lá para o Parque dos Tanques. Eu queria que vocês colocassem aí aquelas imagens que a gente tem. Eu vou deixar o doutor Raitane e o doutor Gederson falar a respeito. Deixa ela rodando aí, porque está na hora da gente falar a respeito de uma coisa. Falamos aqui do sedentarismo, falamos do check-up cardiológico e eu queria que eles explicassem essas imagens aí, o que são. Então, essa imagem é de um cateterismo cardíaco, né? Em que está aquela coisinha bem na esquerda, é um catéter, é um caninho que está injetando esse líquido escuro nas artérias, né? Na circulação do coração. Isso aí dentro do coração, né? O coração está batendo, elas passam ao redor dele, né? O que está nessa parte do meio ali, entre esses vasos, né? Essa circulação, é a massa, o músculo cardíaco. Então, é um caso em que não tem nenhuma obstrução, né, nas artérias coronárias. É normal. Então, num caso de cateterismo normal. Isso aí está muito ampliado, né? Aquele caninho, ele tem 2 milímetros de diâmetro no máximo, são fio de cabelo, né? É muito fino e isso aí está bastante ampliado para a gente poder observar, né? Então se filma em vários ângulos através de um aparelho de raio-x que fica registrado essas injeções de contraste. Aí a coronária direita, aquelas imagens eram da coronária esquerda. Essa aí ali atrás está a coluna, né? Isso, a coluna está atrás, os dois pulmões dos dois lados, ali você vê inflando e desinflando, né? Diafragma. E essa injeção final aí é uma injeção no músculo cardíaco, no ventrículo esquerdo, que é a parte principal que bombeia sangue para todo o corpo. Então esse é o exame de cateterismo, a injeção na coronária esquerda em vários ângulos, da direita em vários ângulos e do músculo cardíaco, onde se identifica se há obstruções das artérias coronárias, alguns problemas nas válvulas cardíacas ele também consegue identificar, às vezes é o melhor método para isso, principalmente a estenose aórtica, e alguns outros problemas, por exemplo, de quando o músculo cardíaco está enfraquecido, porque tanto diabetes, pressão alta, eles podem levar não só a morte, um infarto, derrame, mas também é uma qualidade de vida ruim. A pessoa pode entrar em insuficiência renal e também insuficiência cardíaca, dilatar, o coração vai dilatando pela pressão alta há muitos anos e passa a ter uma qualidade de vida ruim, falta de ar, aos esforços, cansaço, inchaço nas pernas. Doutor, eu
Eu evitei falar a respeito do assunto, mas eu acho que é necessário que a gente explique. O meu querido Sérgio Mello, ele se foi durante um procedimento desse, de cateterismo. E a partir daí eu recebi uma série de ligações de pessoas, ou pessoas que me procuravam, só olha, eu estou com um problema e eu tinha que fazer um cateterismo, mas eu fiquei com medo. Então eu queria que você falasse a respeito disso, porque eu acho que nós temos que desmistificar. Isso é uma outra ferramenta, ferramenta de saúde. E eu queria que você falasse a respeito desse assunto, até porque você acompanhou também o Sérgio lá no hospital. Então, como é um exame invasivo, é um exame cruento, é como uma microcirurgia, né? Não é um exame que nem um exame de sangue, que o risco é muito baixo. Ele pode ter algumas complicações. Né? O índice de complicações é muito baixo em pessoas em que a doença não está muito avançada. Né? Em questões que a doença está muito avançada, né? Que era o caso do Sérgio? Então, nessas situações aí, realmente o risco de complicações aumenta em 10 vezes o índice basal. Num cateterismo cardíaco diagnóstico normal, em que não há insuficiência cardíaca, nem um caso de infarto, nem várias situações assim de agravamento, nem insuficiência renal, que a pessoa é aparentemente assim saudável, o risco é muito baixo de ter qualquer complicações. O risco de óbito é 1 para cada 1000 pacientes. Baixo mesmo. E o risco de alguma complicação em geral é em torno de 3%, não passa disso. Desde isso considerando mesmo pequenas complicações, né? Às vezes pode ter um sangramento no local de acesso, que geralmente é pela artéria femoral, na virilha, ou então no punho, são as vias mais usadas hoje, né? Pode ter arritmias, pode ter infarto, derrame cerebral, existem esses riscos, mas são muito, muito pequenos em geral, todos eles somando, cada um individualmente é menor que 1%, somando todos acaba nisso aí. E a gente sempre esclarece, né, as pessoas que vão se submeter, esclarece dos riscos e que quando há necessidade desse exame, geralmente os outros exames demonstram que ficar sem fazer o exame, ter uma possibilidade de ter uma doença, é pior, porque ele pode ter uma doença que pode levá-lo ao óbito. Então, é uma avaliação, né? Exato. Exatamente. Ninguém faria um exame que tem risco, embora pequeno, se o risco da própria doença não fosse maior do que isso. A gente está falando de check-ups aqui, e qualquer pessoa que vai fazer uma cirurgia, mínima que seja, eu fiz implante dentário, o doutor Antônio Rumier, que é meu dentista, disse assim, eu quero que você faça antes a avaliação para a operação. Avaliação operatória, eu acho que é esse o nome. E eu fui lá, fiz, cheguei lá, só apresentei os exames para ele, está tudo bem, ele foi lá e fez. Você vê para uma coisa pequena, imagina para alguma coisa que é muito maior. Eu queria falar a respeito de check-up cardiológico, quando fazer, qual é a idade que eu devo fazer. 32 turbinas da Hidrelétrica Santo Antônio já estão em funcionamento. A produção de energia aqui em Rondônia traz vários benefícios, como a diminuição da geração pelas termoelétricas, que são mais poluentes e muito mais caras. Além disso, economiza os reservatórios do sudeste do país, que, como todo mundo sabe, estão com níveis muito baixos. A partir de novembro de 2016, a Hidrelétrica Santo Antônio estará operando a plena carga com 50 turbinas, sendo que uma parte dessa energia produzida será direcionada exclusivamente para Rondônia e Acre. É energia para mim, para você e para todo o Brasil. Hidrelétrica Santo Antônio. Nosso norte é energia. Eu falo de Santo Antônio Energia, o pessoal me pergunta, Santo Antônio faz o quê? Faz até energia. Até gera energia. A gente vai para um rápido intervalo, eu vou sair com imagens do Forte Príncipe da Bira. Olha que beleza que a gente inventou aqui. São imagens de um drone e a gente vai mostrar Costa Marques a partir dos céus de Rondônia. Roda aí. Tempo Real. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento.
Daqui a pouquinho, ligadinho aqui, vamos ter aqui os 10 mandamentos. Daqui a pouco, tá? Espera aí, hoje tem capítulo especial, a novela tá muito boa, contando a história, a saga de Moisés. Bom, antes disso eu fiz uma pergunta aqui, eu deixei uma pergunta para vocês com relação a check-up. Caboclo que já tem a minha idade aqui tem que fazer check-up todo mês, né? Eu acho. Agora, o caboclo que está mais novo, 40 anos, 30 anos, por aí assim, quando é que ele deve fazer o check-up, doutor? E esse check-up é realmente necessário? Na verdade, é muito importante, porque o check-up é exatamente, entra dentro dessa filosofia de prevenção, né? Prevenção cardiovascular. E mesmo se a pessoa não sentindo nada, pelo menos a partir de 40 anos de idade, há uma necessidade de fazer uma visita ao médico para estar avaliando esses fatores de risco cardiovasculares, né? Então, como é que está a situação da saúde e a própria prevenção cardiovascular que essa pessoa está tendo, ou seja, se está fazendo atividade física, se está tendo uma boa alimentação, e convém fazer isso a partir dos 40 anos de idade, tem essa recomendação. Todo ano? Anualmente, aí o médico vai avaliar, porque às vezes naquele check-up acha alguma coisa. Exatamente, o check-up é para isso, na verdade é para tentar mapear ou ver se localiza alguma doença, algum fator de risco cardiovascular para aquele indivíduo, para aquela pessoa. Então, a partir dos 40 anos, é importante as pessoas procurarem o médico, mesmo não sentindo nada, uma vez por ano. Tem estudos nos Estados Unidos falando que pessoas que vão 2 vezes ao ano ao médico, tem esse controle, tendem a viver mais. Aumenta a sobrevida da pessoa tendo esse cuidado, esse apoio. Então é fundamental fazer o check-up, porque dentro dele, além da consulta, vão ter alguns exames cardiológicos, como eletrocardiograma, dependendo do perfil da pessoa, pode fazer outros exames como ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, tem cintilografia do miocárdio, que é um exame um exame não invasivo para avaliar a questão se as artérias estão entupidas ou não. Então tem uma série de exames, um arsenal de exames atualmente na medicina, chamada medicina diagnóstica ou cardiologia diagnóstica, que vem a favorecer a população, vem a favorecer o indivíduo, no sentido de diagnosticar precocemente para tratar o mais rápido possível. E nós temos muito desses exames aqui, eu acho que a totalidade desses exames aqui em Porto Velho. Tem. Né? Nós temos aqui hoje em a mulher saiu daqui, levou exames que foram feitos lá no Cardio Center, levou lá para Londrina, tinha que ir para Londrina. Isso. E aproveitou e levou. O pessoal ficou espantado lá com a qualidade. Vocês, o Daia, enfim, tem muita gente aí que tem uma estrutura realmente fantástica e que a gente leva para lá para o sul, o pessoal diz, olha a beleza que estão fazendo lá em Rondônia. Isso. Agora tem uma coisa que me preocupa, doutor Janderson, é o seguinte, e aquele cidadão que não tem a possibilidade de ir a um grande centro como o de vocês, que só tem o SUS, como é que ele faz? Em Rondônia nós já dispomos, né, inclusive da parte hemodinâmica e cirurgia cardíaca também pelo SUS no hospital de base, né, e agora parece que vai haver também em Cacoal, já está havendo uma possibilidade. Então isso vai aproximar, né, as pessoas que não têm um sistema de saúde suplementar a também conseguir. Claro que aí as filas tem a questão do SUS toda, como para tudo no sistema público, mas já há essa possibilidade, né, de conseguir todos esses exames, mesmo os complementares também, pelo sistema único. Já melhorou bastante, Léo, nos últimos 5 anos, melhorou bastante o acesso. Eu sei que a demanda é muito grande, mas teve uma melhora na disponibilidade de exames. Por exemplo, a gente faz também pelo Sistema Único de Saúde, faz o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, no hospital de base. Como já se falou, tem o cateterismo no hospital de base, a Policlínica Oswaldo Cruz também vem dando o suporte dentro da cardiologia não invasiva. Então tem uma série de arsenal. Agora, tudo começa, é importante lembrar a população, pelo Sistema Único de Saúde, pelo programa Saúde da Família, hoje em dia chamado Estratégia Saúde da Família. Então é importante, começa lá no bairro, lá na unidade básica de saúde, e lá é que o médico inicialmente vai avaliar e vai ver se há necessidade de encaminhar para um cardiologista ou não, porque muitas dessas doenças que nós estamos falando podem ser acompanhadas pelo médico generalista também. Gente, confira o recado que a Regiane traz para você direto do Porto Velho Shopping.
Bom, agora eu quero falar pra você de Porto Velho Shopping. Como é bom estar aqui. Gente, Porto Velho Shopping traz uma super novidade. Agora atendimento via WhatsApp. É isso mesmo, olha só. Você pode aí tirar dúvidas, elogios, sugestões através do 9965-9933. Anota esse telefone aí que eu tenho certeza que você vai gostar dessa super novidade, viu? E além disso, tem muitas opções, praça de alimentação, opções em compras aí pra toda a família. Tem também espaço família, fraldário, carrinho, troca de fralda, espaço para amamentação, banheiros adaptados para as crianças, enfim. E além disso, tem Wi-Fi também aí para você se conectar. Gente, Porto Velho Shopping, como é bom estar aqui, ó. Vem pra cá porque só tá faltando você. Tem muita gente que diz o seguinte, olha, na hora que você sente infarto, você tem que dobrar o tronco e tossir. Na hora que você sentir uma dor muito forte e uma tristeza muito grande, você está tendo um infarto. Você tem que tomar AS todos os dias para evitar o infarto. Doutor, infarto, dá para você saber o que está acontecendo sem ser médico? E dá para você tomar alguma providência antes de levar o caboclo lá para o médico? Olha, a providência inicial, que a gente fala sempre para a população, para os pacientes, tendo qualquer sintoma, mal-estar, tem que procurar o pronto-socorro o mais rápido possível, né? Ou às vezes, dependendo da distância, chamar o SAMU, que está suspeita de infarto. Às vezes o paciente está tendo a dor no peito, porque o principal sintoma é dor no peito, só que tem várias outras causas de dor no peito. Até gases, né, da dor no peito, né? Pode dar dor no peito, exatamente, mas às vezes a pessoa pode estar achando que é gás e na verdade é infarto. Então não tem como a pessoa ficar achando o que é ou não é. Tem que ir para uma avaliação médica de urgência. Então a gente realmente orienta a população para, no caso de qualquer pessoa, independente da idade, está passando mal, tem que ir no pronto-socorro, no atendimento de emergência, que lá deve ser avaliado da forma adequada, deve ser feito um eletrocardiograma e aí vai fazer a avaliação se está realmente dentro de uma entidade chamada de suspeita de infarto, que a gente chama de síndrome coronariana. Então é muito importante a população não ficar, vou esperar para ver se vai passar. Às vezes a pessoa fica esperando ver que vai passar e acaba indo a óbito, né? AVC. O AVC é outro problema também que aumenta muito a mortalidade, ou seja, muitas mortes em todo o mundo por infarto e AVC. E o acidente vascular cerebral, que é o popular chamado derrame, ele é como se fosse um infarto do cérebro. O infarto que a gente fala, infarto do coração, existe o infarto cerebral, que acontece no caso do AVC dito isquêmico, porque tem também aquele outro que sangra, né? Então, que sangrou a cabeça. Então, esse é outro tipo de derrame, e isso também, às vezes, a pessoa pode ter alguns sintomas, como, às vezes, fica paralisando o braço ou a perna, perder um pouco da força. Tem que ficar atento que pode ser um AVC. Então, tem que procurar um médico de emergência. Eu vou jogar as imagens aqui agora de um procedimento de cateterismo. Eu vou pedir ao doutor Janderson para nos falar. É esse aí, não? Então, esse aí. Esse aí. Então, esse aí um procedimento que mostra o quê? Tem um estreitamento no início da artéria, então insuflando o balão, aí colocou o stent, e aí como ficou depois, né? No final. Então, a parte onde estava estreita, naquela primeira imagem, e aí foi usado aquele balão insufladinho, parece uma salsicha ali. Ele abre a parte que está estreita e ela recupera então o seu calibre normal. Na última imagem você vê ali que ela recuperou toda a largura e o sangue passa livremente novamente. O que é o stent no final das contas? Então, antigamente se usavam só os balões, mas retornava a obstruir no mesmo local 30%, 40% dos casos. Então, na década de 80 se popularizou e se desenvolveu e se usou mais na década de 90 os stents, que são o quê? São hastes metálicas que vão ao redor do balão, fechadas. Quando o balão abre, ele insuflando, ele abre aquela armação de metal, aí ele desinsufla, você retira o balão, mas fica aquela malha metálica mantendo aberto para não voltar a obstruir. Os stents que não têm um medicamento, eles também têm uma chance de 10 a 20% de voltar a obstruir novamente. Se for diabético, talvez até mais, às vezes chega a 30 a 40% também. Diabéticos, lesões longas, quando é muita parte da artéria ou a artéria é muito estreita. Mas hoje já temos, desde a década passada, os stents farmacológicos, são revestidos com medicamentos que diminuem pela metade. Na geração atual, só 6%, em sua média, voltam a obstruir no mesmo local. Então é um tratamento bem mais confiável. Bom, a gente está chegando ao final do programa. O que eu acho que a gente pode deixar aqui de recado é o seguinte: primeiro, você tendo uma qualidade de vida muito boa e você procurando um médico com frequência a cada ano,
você reduz muito a possibilidade de ter problemas. Problemas todo mundo tem. Agora, quando você tem problema de saúde, você tem que procurar o médico. Não adianta você ficar pensando que, vou fazer assim, vou fazer assado. O médico foi preparado para isso. Nós temos uma estrutura aqui dentro de Porto Velho excelente para tudo aquilo. Toda cirurgia traz riscos. Mas hoje em dia, com essas cirurgias que são minimamente invasivas, como é o caso, antigamente, isso aí quem está falando de stent, era o seguinte, você coloca de imediato, depois vai lá e costura de novo, abre e conserta a veia. Hoje já não há necessidade disso. Então a gente tem todo o aparato para que a gente tenha uma boa saúde. Agora, a boa saúde depende de nós mesmos. É preciso que cada um cuide de si e que tenha os cuidados necessários. Foi o que a gente tentou passar aqui nessa noite. Obrigado ao doutor Janderson, obrigado ao Raitane. Obrigado. Prazer muito grande em tê-los tido aqui a ambos. Tá aí, gente. As coisas são assim, simples assim. Antes de dormir, pense na seguinte frase. Para os crentes, Deus está no princípio das coisas. Para o cientista, no final de toda a reflexão. Estou trazendo essa frase aqui porque hoje é um dia da gente pensar a respeito disso. Fé e ciência é o que nós estamos tratando aqui. Amanhã, ao meio-dia, mais informações. Papo de redação, eu estou aqui. Desejo a todos boa noite, bom sono, bom sonho. Flor do Maracujá está lá esperando. Bota um rock de saideira aí, vai. Tchau, tchau. Amanhã te vê. Sinto só gosto de sangue.